Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai falar a história do santo aqui de Santo André de Corsini. Santo André, ele nasceu em 1302 na Itália, né? Na cidade chamada Florença. Seu pai e sua mãe, eles não poderiam ter filhos. Eles não podiam ter filhos. Mas eles tiveram uma constância na oração. Eles rezavam rezavam sem cessar, todo dia pedindo ao nosso Senhor, né, pedindo que ela pudesse engravidar para que eles pudessem ter um filho. Até que um dia o Senhor concedeu essa graça a eles, aos pais de Santo André. E nasceu André. André nasceu e aos 15 anos, ele era muito rebelde. Ele vivia as coisas mundanas, ele vivia nas coisas do mundo e só queria viver nas coisas mundanas. E isso deixava os seus pais muito, muito tristes. A história conta que quando Santo André, antes de Santo André nasceu, sua mãe sonhava com muitos lobos. E um dia ela chegou para ele e disse: os meus sonhos estão sendo realizados. Aquilo que eu sonhava está acontecendo. Por quê? Porque eu sonhava que você era lobo. E você está sendo um lobo na minha vida, muito rebelde. Mesmo eu pedindo a Deus, mesmo eu implorando a Deus que me desse um filho, mas me deu um filho muito rebelde, que vive as coisas mundanas. E Santo André, aquilo ficou na cabeça dele, que ele começou a imaginar que estava fazendo mal à sua família. E ele passou a ir para a igreja. Começou a buscar as coisas de Deus. E ele foi para a ordem dos carmelitas. E lá ele começou a estudar. E ele estudando, ele também teve alguns empecilhos, né, no caminho. Ele teve alguns empecilhos. Um tio dele ele tinha um tio que falava muito dele. Falava muito dele porque ele estudava para ser padre. Ele não queria que ele fosse padre. Ele não queria que ele fosse sacerdote. E num certo tempo ele insistiu, persistiu e acabou se tornando sacerdote. E no seu sacerdócio ele vivia muito para os pobres. Ele acolheu muitos pobres na sua igreja. Ele acolheu muitos pobres e muitas vezes, antes dele ser sacerdote, ele pedia até esmola, ele mendigava para ajudar os pobres, para ajudar os mais necessitados. E ele se tornando sacerdote, ele todas as quintas-feiras, ele sendo sacerdote, todas as quintas-feiras, ele pegava e lavava os pés dos mendigos. Ele saía na rua lavando os pés dos mendigos. E uma certa vez, ele chegou para um mendigo e foi lavar os pés dele. E esse mendigo não queria deixar que ele lavasse os pés dele e as pernas, porque esse mendigo tinha úlceras, doenças nas pernas. E Santo André insistiu até que ele deixou. E quando o Santo André terminou de lavar as pernas dele, que ele olhou para as pernas dele, já estava tudo curado. Todas as úlceras que há anos vinham nas suas pernas tinha sido tudo curado. Isso foi um dos primeiros milagres de Santo André. Santo André também, em determinado tempo, ele foi chamado a ser bispo. E ele não queria, ele fugiu. Ele fugiu de uma cidade para outra porque ele não queria, ele se achava incapaz de ser bispo. Até que um anjo, através de uma criança, as pessoas procuravam ele por todo canto. E um anjo, através de uma criança, mostrou aonde ele estava. E as pessoas foram até onde ele estava e trouxeram ele, e ele acabou se tornando um bispo. Por quê? Porque um anjo também apareceu para ele e disse que aquele era um chamado de Deus e que ele aceitasse. Isso é um pouco da história de Santo André. Santo André, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.